Olá, boa tarde para você. O Supremo encerrou hoje o ano judiciário com a última sessão de 2017. Pela manhã houve julgamento de agravos da Lava Jato. A repórter Ana Paula Ergang acompanhou e tem as informações. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Na última sessão plenária do ano, os ministros decidiram retirar do juiz Sérgio Moro e enviar para a Justiça Federal, aqui em Brasília, denúncias contra o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, o ex-ministro Gedel Vieira Lima e o ex-assessor do presidente Michel Temer, Rodrigo Rocha Loures. Veja como foi esse julgamento. Os ministros decidiram manter o envio à primeira instância das investigações contra pessoas sem prerrogativa de foro em inquéritos envolvendo o presidente da República. Entre os acusados estão o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o ex-ministro Gedel Vieira Lima e os executivos da JBS, Joesley Batista e Ricardo Saldi. As investigações serão enviadas para a Justiça Federal em Brasília. Eu entendo que deve ser distribuído livremente aqui em Brasília, porque não há prevenção de Curitiba. Os fatos são outros, eventualmente pode ser a mesma organização criminosa praticando crimes diversos, mas mesmo Vossa Excelência coloca em seu voto da autonomia em relação a isso, e aqui a questão, e a página 22 do seu voto, coloca que a questão pode ser fragmentada de acordo com as partes de cada núcleo. Aqui é algo gravíssimo, mas que diz respeito ao núcleo político de membros do PMDB com ligação na Câmara dos Deputados. Em relação ao desmembramento, não há desacordo. Segundo, ninguém está negando jurisdição a ninguém. Eles vão ser investigados. Agora, eles têm o direito de saber aonde vão ser investigados? Tem todo o direito. Esse é um tema sério e se tem que aplicar realmente os rigores da lei, os temperos da lei, de forma bastante clara. Não é instrumento de vindita. Combate à corrupção se faz nos termos da lei. Acompanho as conclusões do relator, mas entendo que os fatos imputados aos agravantes não coincidem com aqueles que estão sendo apurados na 13ª Vara de Curitiba, Federal de Curitiba, pelo menos não integralmente. Existem já inquéritos, ações penais aqui na Justiça Federal de Brasília que estão tratando desta matéria. Não pode ser tomado como juízo universal, que é o juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba. Há muitos outros juízes federais competentes no Brasil. Ficaram vencidos os ministros que entenderam que parte dos processos deveria ir para o juiz Sérgio Moro, no Paraná. E aqui nós estamos lidando com 2 inquéritos que envolveram as denúncias contra Sua Excelência o Presidente da República, uma relacionada à questão da obstrução e outra relacionada ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Sustada a tramitação pela Câmara dos Deputados, o procedimento óbvio e necessário era o desmembramento e a baixa do processo. Eu mantenho, como Sua Excelência o fez, o desmembramento determinado na linha do que tenho votado sobre este tema e a compreensão da impossibilidade de extensão a não detentores de prerrogativa de foro, dos efeitos da decisão proferida pela Câmara dos Deputados. Essas medidas vão ser apreciadas pelo juízo natural e não há nenhuma incongruência em que os juízos naturais possam ter um entendimento diverso do Supremo Tribunal Federal. Porque se é caso de incompetência absoluta, desde há muito se afirma que nessas hipóteses, a competência absoluta ratione persona, o juiz natural, em razão desses atos decisórios que não têm eficácia, ele pode, eventualmente, modificar esse entendimento. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, defendeu o trabalho do STF e destacou que ninguém quer um Brasil corrupto. A compreensão das leis e a aplicação das leis, por isso somos um colegiado, são de cada um. Acho que o Supremo Tribunal Federal não,
por nenhum de nós, não partilha de nenhum tipo de atitude ou de conivência, ou nem de longe de querer que o Brasil seja um país de corrupção, e toda corrupção tem que ser punida porque é crime. E quando nos chega tem que ser investigada, apurada e punida nos termos da lei. Bom, e para falar sobre essa última sessão do Supremo do ano, está aqui a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccoloto. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Érica. Karina, pelo que a gente entendeu aí, todos os casos ficam em Brasília, exceto um que vai para a Vara Federal, para a 10ª Vara Federal, é isso? É, exatamente, Érica. Nesses 2 recursos, que são chamados agravos regimentais, contra a decisão do ministro Edson Fachin, que determinou a separação da investigação que foi apresentada contra o presidente da República, mas que, em razão da decisão da Câmara dos Deputados e não autorizar essa investigação e o recebimento do Supremo da ação penal contra o Michel Temer, o presidente Michel Temer, os demais investigados que não têm prerrogativa de foro, ou seja, que não devem ser julgados em única instância pelo Supremo Tribunal Federal, devem ter essas investigações encaminhadas para o juízo competente. E a grande discussão aqui nesse processo era para onde esse processo deve ser encaminhado. Para a 13ª Vara Federal de Curitiba, em que o juiz Sérgio Moro está conduzindo as investigações e os processos, ou deve ser distribuído livremente para qualquer vara federal da primeira instância aqui de Brasília. E, nesse sentido, foi a decisão que prevaleceu por uma maioria formada, no sentido de que essas investigações devem, sim, ser remetidas para a Justiça, primeira instância, da Justiça Federal, mas aqui em Brasília, nada vai para Curitiba. Mas apenas um caso, como você disse, que é de André Esteves, vai para a 10ª Vara Federal de Brasília, porque lá já existe uma outra investigação. Então, é como a gente disse que o juiz, nesse caso, ficaria prevento para processar e julgar essas outras e também dar um encaminhamento a essas investigações. Mas, com relação aos demais, os ministros decidiram, por maioria, que a distribuição deve ser feita de forma livre. Então, deve cair em qualquer uma das varas federais aqui de Brasília essas investigações que estavam no Supremo, mas que vão ser remetidas em razão dessa decisão do desmembramento do processo. Em relação ao desmembramento, nenhum ministro ficou vencido. Todos concordavam que sim. A grande discussão era para onde mandar esses processos. Se era para Curitiba ou Brasília, ficou decidido que seria em Brasília.